A história de Noé é uma história muito conhecida, é uma história que a gente conta para crianças. Enquanto éramos crianças, você que é da igreja desde a sua infância, contaram-lhe esta história para você inúmeras vezes. Posso falar com certeza isso. E é interessante quando você vê na Bíblia, você vê que Noé já nasce com uma missão. A missão dele está no capítulo 5, versículo 28. No capítulo 5, versículo 28, a Bíblia diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A Bíblia diz que Noé já vem, e ao nascer, Deus já lhe atribui uma missão. Noé, você vai nascer e você será um consolo. Você será um consolo para esta terra que Deus amaldiçoou. Eu fico imaginando Noé quando vai crescendo, né? Ô papai, eu nasci para ser um consolo, como é que vai ser? Como? Quando? Porque são perguntas que a gente gosta de fazer, né? Quando? Como? De que forma? O que tem que fazer? Perguntas que nós gostamos de ter respostas, mas muitas vezes a gente não tem resposta. Noé cresce e aparece na Bíblia com 500 anos. Ele já aparece com 500 anos. E quando ele aparece, Deus diz para ele: Ô Noé, eu vou consumir a terra por causa do pecado da terra. Pastor, Deus está fazendo isso de uma hora para outra? Não. Há 700 anos atrás, Deus já havia anunciado, Deus já havia dito que era para o povo se arrepender, porque senão ele viria com justiça, com cajado, há 700 anos. Pois é, diz a Bíblia que os filhos se corromperam, a maldição veio, um homem entrou num lamaçal de pecado, e Deus diz: vou acabar com a humanidade. Vou acabar com a humanidade. Só que Deus olhou e viu a família de Noé. Viu Noé, exatamente Noé. E Deus chegou para ele e falou assim: constrói uma arca. Deu as regras de como aquela arca deveria ser construída. E eu fico olhando, Noé não faz perguntas que eu gostaria de ter respostas. Como, Senhor? Quando? Não tinha chovido, você sabe muito bem que até o tempo de Noé, a terra ainda não tinha desfrutado da chuva que a gente conhece. O que molhava a terra é aquele orvalho pela manhã. Até hoje a gente vê isso, né? Você acorda cedinho aí, principalmente o pessoal que trabalha com lavoura, às vezes entra pela lavoura, chega molhado. Não é assim? Os galhos vão passando, aquele orvalho molha, às vezes uma serração branquinha que fica baixa. Pois é, o que Noé conhecia de chuva era isso. Mas Deus olhou para ele e falou assim: Noé, vou derramar água. E vou abrir as comportas. Você vai ver a água como você nunca viu antes. E Noé não faz perguntas. Como? Quando? De que forma? Quando será? Não faz. Ele obedece. E vocês sabem bem que ele começa a construir e constrói aquela arca. Pois é. O que me chama a atenção, irmãos, é que Noé andava com Deus. Há uma música que o Diante do Trono gravou. Cantei ela até um tempo na segunda igreja com cantata infantil. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Lembra dessa música? Não é assim igual eu cantei, mas você lembrou a letra. Noé andava com Deus, e isso me chama a atenção. Andar com Deus não nos isenta de dilúvios, sabe? Andar com Deus não nos isenta de tribulações pesadas. O homem anda com Deus, mas tem que passar pelo dilúvio. Anda com Deus, mas ele vai ver coisas, passar por situações, vai entrar num ambiente de quarentena terrível. Anda com Deus. Quem anda com Deus passa por quarentenas, irmão. Não é porque Deus está irado exatamente com você, mas que os propósitos dele não pode ser compreendido totalmente por nós. Pois é. O que este homem teve que aprender, irmãos, nesta quarentena? Ô pastor, foi rapidinho. 40 dias e 40 noites. Se eu te disser que não foi. Um pouquinho de matemática. Quando o dilúvio acontece, Noé tem 600 anos.
Quando termina totalmente o dilúvio, que ele volta a pisar em terra, Noé tem 601 anos. O período do dilúvio, desde o seu início até o final, demorou, alguns colocam precisamente 370 dias. Alguns teólogos vão datar com 370 dias. Mas eu posso dizer a você que foi em torno de um ano. Um ano desde quando começa até o ponto em que Noé volta a pisar em terra novamente. Pois é. Então você pensa numa quarentena sem celular para distrair, sem computador para jogar joguinho, sem PlayStation, sem rede de televisão, canais de televisão, sem nada para distração. Um ano onde você só tem a sua esposa, onde você só tem os seus filhos e as suas 3 noras. Que tenso, que tenso. Um ano numa quarentena. O que este homem teve que aprender, pai? Que eu queria chamar a sua atenção nesta manhã. Número 1. Noé, este pai, precisou aprender uma nova habilidade. Irmãos, escute o que eu tenho para te dizer aqui. Nesse tempo chamado século 21 que você e eu vivemos, nada é tão importante quanto estarmos dispostos a aprender novas habilidades. Onde você vê na Bíblia que Noé era marceneiro, que sabia mexer com madeira antes do dilúvio e Deus mandar ele construir a arca? Onde? Talvez a Bíblia não diz se ele já tinha conhecimento, mas entendo eu que Noé, diante de uma ordem de Deus, ele falou: eu preciso de aprender agora. Eu preciso de aprender como é que dá uma martelada, eu preciso de aprender como é que funciona prego, eu preciso de aprender como é que cada tipo de madeira funciona, como é que eu adapto madeira para determinado ambiente e cenário. Eu tenho que aprender. Noé aprendeu uma nova habilidade. Em quarentenas, pastor, nós estamos saindo, mas nada nos isenta de passar por outra. O senhor está sendo pessimista? Não estou sendo pessimista. No mundo que nós vivemos, de tantas incertezas, para criarem alguma coisa aí para nos colocar dentro de uma quarentena de novo, não custa muito não. Pois é. Então notem vocês, o que este pai aprendeu? Uma nova habilidade. De repente eu estou falando para pais aqui, você não precisa necessariamente de aprender uma nova habilidade, mas você pode melhorar a habilidade que você já tem. Eu mexo com café. Melhore a habilidade que você tem no ramo do café. Eu trabalho com determinada coisa, pastor. Melhore então as suas habilidades nesta determinada coisa. No início da pandemia foi desafiador para os pastores. É que vocês não estão nas rodas pastorais para ouvir a gente falar. Mas para os pastores foi um pesadelo para muitos. Muitos pastores tiveram que entrar na frente desses bichinhos aqui, ó. Primeiro desafio, falar para a câmera. Você sabe bem, alguns de vocês me dizem aqui, pastor, se não estivesse filmando estava mais fácil, mas está filmando. Pois é, nova habilidade. Houve um tempo que eu preguei para celular. Eu preguei para celular meses. A igreja é vazia e eu olhando só para um aparelho, acreditando que os irmãos estão do outro lado, prestando atenção no que eu estou falando. Nova habilidade. Pastores tiveram que editar vídeo, estou vendo a Renata aqui, Caio, que são expert no assunto. Pastores tiveram que aprender, mexer com os negócios, mexer com internet, mexer com transmissão, aprender uma nova habilidade. Eu sempre digo para Deus, Deus, o que for necessário aprender, eu quero aprender. Eu quero. Noé, este pai, aprendeu uma nova habilidade. Pais, eu não sei como é que está o seu cenário financeiro, o seu cenário familiar, mas de repente, pensa nisso, considere isso, de aprender uma nova habilidade, um novo ramo, ou de melhorar, ampliar o conhecimento no ramo em que você já tem. Conhecimento transforma a vida da gente. Conhecimento traz dinheiro, acredite. Conhecimento abre oportunidades. Então, de repente, este pai aqui aprendeu uma nova habilidade. Você podia aprender também. Mas a segunda coisa que eu queria dizer para os pais. Este pai,
Este pai aprendeu sobre paciência. Veja o capítulo 7, versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Pastor, Noé precisou aprender a ser paciente? Eu vou dizer você. A Bíblia fala que Noé, uma das virtudes de Noé era que ele era justo, íntegro. Pois é, mas eu ainda colocaria que esse homem foi muito paciente. Eu colocaria por minha conta. Por quê? Olha as etapas. Ele aparece na Bíblia com 500 anos. Quando o dilúvio acontece, está com 600 anos ele. Quanto tempo demorou para construir a arca? Demorou décadas. Décadas. Ok. Teve o tempo de construção. Teve um momento que agora a arca está construída. Deus olha para Noé, é o capítulo 6, fala, entra na arca, Noé. A arca está construída, ele entra com a sua família. Mas diz a Bíblia que não chove imediatamente. Ele entra na arca, entre os animais, e demora-se 7 dias para chover. Eu lá dentro daquela arca, eu já estava falando, Deus, mas e o tal da chuva? 24 horas eu já estou falando. E o tal da chuva, Senhor? Já estamos aqui dentro, tudo pronto. Pois é, demora-se 7 dias para começar a chover. Chove por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. O que você tem dentro da arca? Bom, você só tem animais, você tem comida e você vai ter a sua família. Está lá, 40 dias e 40 noites. Aí a chuva cessa, ok? Chuva cessou. Diz a Bíblia que demoraram 150 dias para as águas baixarem. 150 dias para as águas baixarem. Olha que paciência desse homem. Você não vê em nenhum momento Noé impaciente. Em nenhum momento ele reclamando. Pois é. 150 dias para as águas baixarem. De tal maneira que o total do início até o final, 1 ano, esse processo de quarentena. Sabe o que eu aprendo? É que este pai teve que aprender a paciência. Ah, pastor, eu não sou paciente, não. Irmãos, ninguém de nós tem sobrando. Paciência é uma coisa que eu preciso lutar para ter, rogar a Deus para me dar, porque ninguém de nós tem de sobra. O mais aparentemente calmo. Eu já conversei com gente que falou, mas meu filho, você é tão calmo. Pastor, o senhor que pensa. O senhor que pensa. Estou estressadíssimo, estou afobadíssimo. Então, este homem teve que aprender a paciência. Sabe o que significa paciência? Paciência significa virtude que faz você suportar algo sem perder a calma. Paz, conversar com você olho no olho, tete a tete. Desenvolva mais a virtude da paciência. Desenvolva. Eu te encorajo. Eu te encorajo a rogar ao nosso Pai Celestial, o dono de toda a paciência, de toda longanimidade, que Ele dê. Seja paciente com a sua esposa, que a esposa tem hora que faz a gente perder a paciência. Seja paciente com os filhos fazem a gente perder a paciência. Seja paciente com os netos, você que tem. Seja paciente com seus amigos, seja paciente com seu pastor, seja paciente com seus irmãos, seja paciente. Se tem uma virtude que nós, nesse século atual, precisamos ter, é paciência. E sabe por quê? Porque Deus não tem pressa para fazer as coisas. Deus não tem. Eu li um livro, E.M. Bounds. Este homem escreveu um livro, ele diz o seguinte, demora-se 20 anos para se fazer um pregador, porque demora-se 20 anos para Deus formar um homem. O que eu quero te dizer é o seguinte, Deus leva tempo para formar o homem. Deus, se for necessário, Ele gasta a sua vida inteira para te ensinar uma lição. Você compreende? Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. E aí você apressado, tem um ditado que diz apressado come cru. Quem tem muita pressa começa a ficar revoltado com Deus. É gente que diz, mas eu já estou orando tem 1 mês, pastor. Pois é, tem um turma que está orando tem 40 anos. É que você está apressado e Deus não tem pressa. Se for necessário, Deus gasta 40 anos, Deus gasta 50. Deus não tem pressa para fazer as coisas. Então, pais, eu rogo a Deus para que vocês sejam mais pacientes.
Noé teve que aprender a ser paciente. Mas eu vejo em terceiro lugar, este homem precisou aprender a simplicidade. Capítulo 6, verso 14. Consegue pôr na tela, Kenny? Capítulo 6, verso 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deixa eu te dizer uma coisa, você está vendo aqui algo de luxo, só que não. Você está vendo tábua, você está vendo betume, você está percebendo a simplicidade? Esse pai precisou aprender que coisas simples é que de fato tem significado. É a simplicidade. Não tinha luxo dentro da arca, não tinha colchão de mola, não tinha. Sabe, não tinha nada o que poderia fornecer a você conforto. Noé estava disposto a vivenciar a simplicidade. Tem tábua, tem betume, vou calafetar é você unir, colar as juntas, material que eles usavam. Pois é. Este pai precisou aprender a simplicidade. Pais, eu sei que eu estou chovendo molhado, mas eu preciso te lembrar isso. O que traz vida na vida são coisas que não se gastam dinheiro. O que traz vida na vida é um tempo de convivência com a sua esposa, com seus filhos, um sorriso, um abraço, um beijo, um elogio. Coisas simples. Que o pobre pode ter, o rico pode ter. Não precisamos de recurso financeiro para ter. Este pai aprendeu que é na simplicidade que a vida existe. Pastor, o senhor está falando para a gente não ter luxo, não ter conforto? Não, eu estou dizendo que, na verdade, o que traz vida para a gente é naquilo que muitas vezes aparentemente não tem muito sentido e significado. Que quando a gente perde, é aí que a gente reconhece o valor. Meu Deus, reconhecemos o valor do abraço quando? Quando tivemos que deixar de abraçar. Reconhecemos o valor do aperto de mão quando? Quando precisamos deixar de cumprimentar. Então, percebam vocês o valor daquilo que é simples. Ô pai, dedica mais tempo quando conversa com a sua mulher. Bate um papo, desliga a televisão. Sabe? Ou vai ver um filme junto, vai fazer alguma coisa junto, vai conversar sobre algum assunto, vai brincar um pouquinho, vai conversar com os filhos, vai trocar uma ideia. Pois é. A gente tem que aprender que, na verdade, o que traz vida para a vida são as coisas simples. São as coisas simples. E a gente está numa vida de tantas necessidades supérfluas que a gente está chamando de necessidade, mas, na verdade, superficial. Pois é, este pai aprendeu sobre simplicidade. Mas, em quarto lugar, aqui vocês me escutem, porque aqui agora o caldo engrossa. Este pai, Noé, aprendeu a convivência. Isso está no versículo 1 e 7 do capítulo 7. Este pai precisou aprender a conviver. Ô gente, quem estava na arca? 8 pessoas, eu já disse. Noé e mais 7. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Pensa com essas 3 noras, tem que viver 1 ano em quarentena com sogro e sogra. Tem que ter boa convivência. Tem que ter boa convivência. Se você pensar aqui, irmãos, nesse tempo quarentena que nós estamos, pela graça de Deus, saindo, números de divórcios aumentaram, brigas familiares aumentaram, suicídio aumentou. Está percebendo que aquilo que nos fez, para muitas famílias, ir para casa é uma bênção. Eu estava em Carangola no início da quarentena e a gente vinha no Alto Caporó, Clícia e eu, e às vezes a gente voltava para casa. E eu lembro que um dia, a gente voltou mais tarde, chegando em Carangola, olhando para os bares ao lado das ruas, os bares cheios de homens. Não podia ter aquela quantidade de pessoas, mas tinha. E ainda mais naquele horário, eu ficava pensando assim, meu Deus, tudo que eu quero é ir para casa, sabe? Tudo que eu quero é estar com a minha família, eu estou doido para estar em casa. E os homens fora de casa. Estar em casa, para muitos, é uma bênção.
mas para outros é um pesadelo. Quando se fala em quarentena para alguns, meu Deus, eu ficar com a minha esposa o dia inteiro, pastor, o senhor está maluco? Eu ficar com o meu marido o dia inteiro, com os meus filhos o dia inteiro, o senhor está doido? Pois é, o que uma bênção para uns é um pesadelo para outros, não é verdade? Mas sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Ele precisou de aprender a conviver. Eu acho que, às vezes, a gente se torna na vida como Nabal. Lembra de Nabal na Bíblia? A Bíblia diz que Nabal, a virtude de Nabal era que ele era duro no trato. Homem seco, grosso, árido. Homem que não tem tempo de sorrir, não tem tempo de se alegrar. Às vezes eu fico pensando, a gente precisa aprender a conviver, gente. Conviver. Eu estou falando dentro da família, mas falo também fora. Este pai precisou aprender a conviver. Agora eu tenho que conviver com os meus filhos, agora eu tenho que conviver com a minha mulher, agora eu tenho que conviver com as minhas noras e conviver bem. Porque eu não tenho para onde fugir, não. Se der ruim aqui, nós vamos ter que encontrar um cara a cara, tete a tete. Pois é, este pai precisou aprender a convivência. Pais, eu te encorajo a você a conviver melhor, sabe? Às vezes a gente está fazendo... Eu lembro de um conselho que o pastor Ezequias me deu. Eu louvo a Deus pela vida dele. O pastor Ezequias, um dia conversando comigo, eu falando dele de uma dificuldade, ele falou comigo assim: Alexandre, deixa eu te falar uma real. Você não está lutando por peixe pequeno demais, não? A vida a gente tem que lutar por peixe grande, peixe pequeno. Você está se desgastando, você está naquele cenário, naquela época, não consegui nem dormir direito. Ele falou: rapaz, o que você está lutando é peixe pequeno. Eu falei: você tem razão, cara. Que às vezes você, pai, você tem cafifado, você está brigando por coisas pequenas demais. É muita coisa irrelevante pelo qual você está entregando a sua vida. E aí você está passando dias numa convivência terrível, num relacionamento horrível, por causa de coisas assim, sabe? Insignificantes. Então, irmão, pai, lute por aquilo que é peixe grande. É peixe grande, isso tem importância, tem relevância. Vale a pena você perder uma noite de sono. Agora, peixe pequeno, releva. Em prol da convivência, em prol do bem-estar da família, Noé teve que aprender a conviver. Quinto, agora escute essa que eu acho gloriosa. Eu vou para o quinto e para o sexto e nós terminamos no sexto. Trouxe 8, mas vou parar no sexto. Este pai aprendeu a se livrar daquilo que não lhe traz vida. Escute aqui, irmão. Isso aqui vale para o tempo de quarentena, para pós-quarentena, para toda a história da sua existência. Aprenda a se livrar daquilo que não lhe traz vida. A chuva cessou. Agora as águas estão baixando. Gastaram 150 dias, estão baixando. Você lembra qual que é o primeiro animal que Noé solta? Não é o pombo. É um corvo. O primeiro animal ele solta 3 vezes. Primeira vez que ele solta é um corvo. Corvo na Bíblia, corvo é uma figura de um animal que não é legal. O que corvo come? Corvo come carne morta, carniça. Olha o que Noé está fazendo. Diz a Bíblia que quando ele solta o corvo fica indo e voltando, sem propósito, sem expectativa, sem missão. Ele solta aquilo que para ele não é útil. Escute aqui, irmão. Abra mão daquilo que não lhe traz vida na sua vida. Noé falou: corvo não come da minha comida, não come do que eu como. Portanto, não é útil para mim. Ele solta aquilo que não lhe mantém vida na vida. Sabe o que eu aprendo? A gente precisa de abrir mão de coisas na nossa existência que está conosco, mas não gera vida para nós. Vive no mesmo ambiente de que vivo, mas não me nutre a vida enquanto vivo estou. Noé abre mão do corvo. Não tem importância, não tem significado. Isso não nutre a minha vida. Aí ele vai soltar pela segunda vez agora, ele solta uma pomba. Ele solta uma pomba.
Depois solta pela terceira vez. A pomba vem com um graveto, e aí que ele percebe. Agora sim, chegou o momento. A pomba sai com uma missão, o corvo sai sem missão. Deixa eu te dizer uma coisa. Abra mão daquilo que está destruindo a sua família. Abra mão. Pastor, o que pode ser esse corvo? Figuradamente, eu poderia te ilustrar. Este corvo poderia ser um pecado que está travando a sua vida, está travando a sua existência, está travando a sua história, está arrebentando com a sua vida. E pastor, que tipo de pecado? Eu não sei, pergunta para Deus, que eu estou falando de todos os pecados, mas talvez tenha algo específico que você mantém. Você mantém. O Espírito Santo já te cutucou, já te alertou, mas você mantém. Pois é, abra mão daquilo que destrói a sua vida, que não mantém vida na vida. Noé abriu mão. Este pai abriu mão. O que pode ser, pastor? Pode ser situações, pode ser amizades. Há amizades que nós temos que o dia em que acaba, você devia soltar foguete. Há relacionamentos que nutrimos, que bom é quando acaba. Há namoros bons que o dia melhor do namoro é o dia do término. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Abra mão daquilo que não lhe traz vida na vida. Noé falou, corvo, pode ir embora. Você não mantém e não me traz vida. Está percebendo? Eu aprendo com este pai. Acho interessante, né? A Bíblia, Deus é fantástico. Só um parêntese nessa história. Você lembra que Nínive foi fundada por Nimrod. Nimrod, eu fiz questão de trazer aqui, descendente de Cão. Nínive vai ser fundada, a cidade cresce, o pecado invade. Quem que Deus manda para Nínive? Você lembra? Jonas. Você sabe o que significa Jonas? Pomba. Deus manda uma pomba para lá, assim como lá no dilúvio, uma pomba que trouxe um graveto de esperança. Para Nínive, o que levou esperança para aquela cidade foi uma pomba. Pois é, louvado seja Deus pela história da Bíblia. Eu termino dizendo para você esta última, esta aqui você anota na cabeceira da sua cama. Este pai aprendeu que trabalho é missão e também adoração. Põe para mim, Kenner, na tela, 2 Pedro 2,5. Eu preciso de ler esse texto e a gente fecha com esse texto para nós ir embora. 2 Pedro 2,5. Olha que texto. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando na Bíblia Noé está pregando? Quando este homem está pregando? Não há em nenhum momento na Bíblia, literalmente se falando que Noé estava diante de um auditório, pregando a palavra de Deus. Não estava mesmo. Quando que este homem pregou? Sabe quando que este homem pregou? Cada martelada que ele dava, cada marretada na madeira, diz Pedro que Noé pregava a justiça. Noé pregou o evangelho, pregou o que ele viveu enquanto trabalhava. Deixa eu te dizer, o seu trabalho, pai, é missão. O seu trabalho é uma pregação. Maldito tipo de pensamento que divide entre secular e sagrado. Meu Deus, a reforma protestante veio com Martinho Lutero e Lutero defendeu terrivelmente isto, que não existe separação entre sagrado e secular. Tudo é sagrado. Onde um crente de Deus está, a presença de Deus está ali. Então escute-me, pais, o seu trabalho é sagrado. A maneira como que você negocia, a maneira como que você vende, a maneira como você ganha o seu dinheiro, aplica o seu dinheiro, tudo isso é sagrado. Diz Pedro que enquanto Noé estava construindo a arca, ele estava pregando. Ele estava pregando, pois é. Onde o crente está, sagrado é aquele lugar. Esse pai aprendeu que o trabalho também é uma missão. O trabalho também é uma missão. Queridos irmãos, eu vejo nesse texto o que este pai precisou aprender. Eu termino dizendo para você
Algumas coisas para a gente concluir. Primeiro, alguém disse que Noé foi o maior missionário de todos os tempos. Ele não ganhou centenas, ele não ganhou milhares, ele não ganhou milhões de pessoas. Ele ganhou sua família. O maior missionário não é aquele que ganha uma multidão fora, é aquele que a sua família conhece o Deus que ele serve. Eu concordo que ele foi o maior missionário. É tão fácil pregar para os outros, é tão fácil pregar para o auditório, para a gente, principalmente para quem você não conhece. Mas difícil é pregar para os seus, viver o evangelho para os seus. Isso é o desafiador. E que Noé passou por essa etapa e fez de forma excelente. Segundo, Noé me ensina que ninguém merece mais investimento do que os nossos familiares. Ninguém merece mais investimento, mais paciência do que os da nossa casa. Geralmente nós somos bons para tratar com os de fora, mas ruim para tratar com os de dentro. Eu já brinquei aqui que às vezes você está dentro de casa, marido e mulher, uma discussãozinha. Você, campainha toca. Vocês que estavam numa discussão, pois não? O que você deseja? Com de fora, simpatia, rosto. Com de fora, bom trato. Aí o sujeito vai embora, então tá. Pois é, não há. Às vezes a gente dá o melhor para quem não nos conhece e o pior para quem conhece a gente. Para os de fora eu sou paciente, eu sou longânimo, eu sou pacífico, eu suporto com os de fora, mas com dentro de casa eu não aguento nada. Dentro de casa eu sou um pesadelo. Pois é, o evangelho você inverteu. O evangelho é para você vivê-lo dentro de casa. O evangelho é para de dentro você ser uma bênção. Lá dentro eu sou paciente, lá dentro eu sou longânimo, lá dentro, porque a minha família é a coisa mais importante que eu tenho. Eu aprendo isso com ele. E por último, meus irmãos, sua família já entrou na arca da salvação? Noé, seus filhos, suas noras não foram destruídos, porque estavam dentro da arca de salvação. Pastor, quem é minha arca? Sua arca é Cristo. Sua família conhece a Cristo? Sua família conhece de verdade o Senhor Jesus? Seu filho conhece? Você não tem... Um dia eu conversava isso com o Lenilson há um tempo. A gente não tem a tarefa de, graças a Deus que não, salvar os nossos filhos. Nós não temos. Se tivéssemos, coitado dos nossos filhos. Mas a gente só tem a tarefa de educar, de ensinar, de apresentar o Evangelho. Você está convicto de que a sua esposa é crente, que seu marido é crente, que seus filhos são crentes? Sabe? Você está convencido e convicto disso? Noé salvou sua família, porque a sua família estava dentro da arca. Sabe o que faz toda a diferença? Eu termino. O que faz toda a diferença na nossa vida é se a gente está dentro da arca, que é Cristo. No final das contas, tudo se resume a isto. Ou você está em Cristo, ou você não está. Está em Cristo, bendito você é. Não está, apartai-vos de mim para o fogo eterno, diz o Senhor. Vamos ficar em pé?